Anarchism has nothing to do with bomb-throwing mayhem. Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Enfim, o anarquismo em Portugal começa em 1886. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. E eu sou o Jossi. E hoje vamos para o nosso segundo episódio sobre o anarquismo. Exato. Portanto, no primeiro episódio focámos-nos um pouco mais na teoria, em anarquistas de relevo do século XIX, e falámos de algumas figuras que também foram assim um pouco práticas, mas sempre nesse século, ou no virar do século, para o século XX. E então, neste segundo episódio, vamos nos focar mais, portanto, em exemplos práticos do anarquismo. De implementação prática das ideias anarquistas, não é? Exatamente. Mas não só, não é? Também ainda vamos falar um pouco de teoria. Sim, vamos falar de algumas figuras de relevo. Mas já no século XX. Mas já no século XX, sim. E acabaremos com um pouco da história do anarquismo em Portugal. E também vamos meter um pé assim no século XXI. É claro que não vamos ser exaustivos, seria impossível, tendo em conta a extensão e a densidade do tema. Teríamos de ter todo um podcast por isso, mas se calhar podemos revisitar no futuro algumas destas ideias e destes conceitos, destas temáticas. No futuro episódio, idealmente também com um convidado. Quem sabe? Que nos possa dar mais informações. Portanto, acabamos o episódio passado a falar de Kano Sugaku, portanto, que foi executado em 1911, e vamos dar aqui uns saltinhos antes, mas já no século XX, para falar dos Estados Unidos, do seu Immigration Act de 1903. Então, o que é o Immigration Act de 1903? Portanto, foi uma legislação americana que visava restringir a imigração para os Estados Unidos, focando-se especialmente nos anarquistas italianos, sobretudo. Porque era uma ameaça ao sistema que estava implementado, não é? Com o capitalista, que Sim. Tinha, portanto, os meios de produção completamente privatizados. Por aí fora. E convém sublinhar que, portanto, os movimentos operários neste período estavam muito associados ao anarquismo. Portanto, ainda não havia uma... Os sindicatos eram muitas vezes anarquistas. Portanto, não havia uma predominância do comunismo ainda nesta altura. O anarquismo era a grande ameaça. Sim, deixa-me só dizer que o David Graeber diz num livro que depois menciono mais à frente, que no início do século XX, em Espanha e Itália, mas também em grande parte do mundo, cerca de metade dos sindicatos eram anarquistas, sendo que a outra metade eram socialistas. Socialistas no sentido de revolucionário. E nesta altura também havia vários episódios do anarquismo que propagava aquela teoria, ou portanto, componente prática da propaganda pela ação, que falámos no primeiro episódio, que é, portanto, o uso da violência, portanto, assassinatos, atentados à bomba, para despoltar então uma reação das massas que levasse à revolução. Sim, isso é uma facção, não é? Sim, não é portanto, uma predominância, mas claramente que é visível, não é? Porque tem, mas que em algumas parcelas da classe operária tinham relevância. Sim. E houve, portanto, vários exemplos, mas eu até creio que são posteriores a esta legislação, como, por exemplo, o assassinato do presidente McKinley por um anarquista, o atentado em Wall Street, portanto, etc. Mas eu queria-te falar, lembras-te quando eu fiz, portanto, um trabalho sobre genealogia de uma parte da minha família que foi para os Estados Unidos? Sim, lembro-me de falar sobre isso, sim. E então eu encontrei um documento de quando eles chegaram, portanto, eles foram de barco, saíram de barco da Ilha Terceira, nos Açores, em 1905, e chegaram uma semana depois a New Bedford, que é uma pequena cidade no Massachusetts. Ok. Na costa... Na costa leste, sim. Sim. E então, uma das perguntas que lhes faziam à chegada, como, por exemplo, mais tarde chegaram a perguntar se tu eras comunista ou islamista, penso que também islamista, mas naquela altura a pergunta mais relevante era se eras anarquista. Portanto, era um critério logo de exclusão.
Claro que daquele barco ninguém respondeu que era anarquista também. Claro, quem é que ia responder se fosse alguém que fosse altamente masoquista, mesmo que fosse. E é curioso que outra pergunta, não tem a ver com este tema, mas outra pergunta que estava nesse documento, para além de se eras anarquista, era se eras poligamista. Epá, olha, nunca podia entrar nos Estados Unidos nessa altura. A brincar. Mas pronto, este foi só uma parte. Mas então, vamos falar de uma figura, vamos começar a falar de uma figura, e porque no episódio passado também dissemos que íamos falar de mais mulheres que tiveram um peso no anarquismo, e vamos falar de Emma Goldman. Quem foi Emma Goldman, João? Portanto, Emma Goldman foi uma anarquista russa. Portanto, ela nasceu no Império Russo no século XIX. Ou seja, pré-revolução russa, que sim, deu origem à União Soviética. Exato. E foi uma figura... Era uma mulher que tinha muita energia. Portanto, ela tinha uma excelente capacidade oratória e tornou-se uma figura muito amada e detestada no seu tempo. E ela até, de certa forma, acaba por receber aqui uma medalha de autenticidade, que ela foi cunhada pelo J. Edgar Hoover. Lembras-te daquele diretor do FBI? Sim, um psicótico paranoico autoritário. Sim, o que tornou verdadeiramente o FBI numa autêntica força repressiva, não é? Tornou naquela altura o FBI numa polícia política, não é? E depois acabou por cair um pouco em desgraça, talvez mais postumamente do que durante em vida. Mas ele considerou Emma Goldman como uma das pessoas mais perigosas nos Estados Unidos. Interessante. Mas bem, então, como disse, ela nasceu no Império Russo, numa família bastante conservadora. O pai era altamente repressivo, era mesmo violento, chegava a bater nos filhos e, portanto, despachou-a logo ali para um casamento fabricado, não é? Fabricado, sim, que eu acho que não deu muito certo, por acaso não explorei muito isso, mas ela já na altura opunha-se muito a essa repressão e ao papel que era dado à mulher nessa altura. E pronto, e então conseguiu, lá com muito esforço, convencer o pai a emigrar sozinha para os Estados Unidos aos 16 anos, onde se encontrou, portanto, com uma irmã que já vivia lá em Nova Iorque. E então é aí que ela se começa portanto, a identificar com a luta dos trabalhadores e com o anarquismo, especialmente depois da revolta de Haymarket em 1886, que creio que mencionámos brevemente no primeiro episódio, que era, portanto, estava relacionada com aquela luta pelas 8 horas de trabalho. Mas sobre esta identificação com o anarquismo, já sei, se calhar podias desenvolver um bocadinho. Sim, a Emma Goldman foi muito influenciada pelos escritos de Bakunin, Thoreau, aliás, vimos isso no episódio passado, mas também de Nietzsche, Kropotkin, entre outros. Em jeito de nota, quando ela voltou à Rússia, ela assistiu ao discurso e ao funeral de Kropotkin, naquele que é considerado o último grande ajuntamento de anarquistas em Moscou, que aconteceu em 1921, antes, portanto, de terem sido reprimidos pelo centralismo soviético. Sim, que depois começa a apertar bastante, e especialmente depois da morte de Lenin e com a ascensão de Stalin, que, portanto, dizima. Que mais à frente também ajudou a reprimir os anarquistas na Catalunha, mas lá chegaremos. Mas Goldman era uma anarquista que gostava de pôr as mãos na massa, ir para além da teoria. Ela era uma excelente oradora e viajou pelos Estados Unidos, participando em muitos comícios. Chegou a ser presa pelo menos 3 vezes, uma por defender a contracepção, outra por tentar convencer os homens a não se registarem no draft de 1917. E também por defender que os trabalhadores desempregados deviam tirar pão aos mais ricos se estivessem privados de trabalho e comida. E como é que Goldman lidava com esta inclinação da propaganda da ação? Portanto, deste uso legítimo da violência contra o Estado. Sim, ela defendeu desde cedo que a propaganda da ação, que considera a violência como um meio que é legítimo para incentivar as massas à revolução, ainda que numa fase posterior da vida fique meio relutante com esse princípio e acaba por encarar a violência mais como uma inevitabilidade que é, no fundo, indesejável. Na medida em que era anarquista, Goldman não via como prioridade o direito de voto das mulheres, dado que o intuito era o desmantelamento do Estado. Isto fez com que frequentemente entrasse em conflito com as sufragistas. Portanto, isto é muito interessante até. É muito interessante porque aqui esta tensão entre aquelas que querem fazer parte do sistema, não é?
e por outro lado uma quer desmantelar o sistema, não é que não seja feminista, é que considera que estar a alimentar aquele sistema vai contra os interesses de toda a classe trabalhadora, contra toda a humanidade, no fundo, não é? E eu até diria, muitas, ou seja, algumas queriam fazer parte do sistema, outras se calhar nem refletiam sobre isso, não é? Ou seja, Goldman levava essa reflexão mais avante sobre o papel da mulher na sociedade, ou como, portanto, como essa sociedade devia ser construída, tudo mais. Sim, ela considerava que a verdadeira emancipação da mulher não começava nas urnas, mas na própria mulher, que tinha de quebrar com as instituições e regras machistas, patriarcais que a oprimiam. Uhum. Mas eu creio que ela também defendeu outras causas. Podes falar sobre isso, João? Sim, ela na altura já defendia, portanto, algumas causas que hoje são, portanto, bandeiras bastante comuns, como a homossexualidade, a liberdade para amar quem queremos, inclusive para termos vários parceiros, o que nesta altura, final do século XIX e início do século XX, era uma coisa bastante chocante, digamos assim. Ou seja, se ela tivesse vindo naquele barco e tivesse dito a verdade, não tinha entrado nos Estados Unidos. Sim, pouco provável, mas também não sei se nessa altura ela já se tinha consciencializado sobre tudo isto, não é? É provável que estas sementes já tivessem nascido em casa, não é? Mas, bem. Sim, e a Emma Goldman, qual foi o destino dela? Qual foi o paradeiro dela? Portanto, ela andou muito ao longo da sua vida por vários países. Portanto, ela começou no Império Russo, vai para os Estados Unidos, não é? Onde fica lá há alguns anos, e então acaba por ser deportada para a Rússia em 1919. Isto porque nessa altura houve, portanto, um esforço dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos, em portanto, expulsar anarquistas e persegui-los também. Se bem que numa primeira fase eu creio que sim, era persegui-los e expulsá-los, mas mais do que puni-los através do sistema judicial, era de facto pegar naqueles que não eram cidadãos e simplesmente numa primeira fase era expulsá-los, e foi nesse esforço que ela acabou efetivamente por ser deportada de volta para a Rússia em 1919. O que é que acontece? Em 1919 a Rússia tinha uma revolução muito fresca, não é? A revolução estava em construção. Uhum. Lenin ainda estava no poder, não é? Ainda estava no poder, sim. Portanto, tinham passado meramente 2 anos, ou nem sei se tinha chegado a isso. E ela foi lá, assiste, portanto, a como a revolução estava a ser construída, mas rapidamente se desiludiu quando viu a repressão que os bolcheviques aplicavam sobre todos aqueles que, digamos, tinham uma opinião dissonante sobre o que é essa elite estatal que os anarquistas assim consideram, pensava, não é? Certo, impuseram uma ortodoxia sem a liberdade de pensamento. Sim, e ela, como nesta altura também já era uma figura de relevo, portanto, ela e o marido, eles encontram-se inclusivamente com Lenin, que lhes disse que esta supressão da liberdade de expressão era necessária neste período de transição que a Rússia estava a experimentar. E aí então foi o prego no caixão. Ela aí confirmou que estava decididamente que a revolução não tinha as qualidades que ela achava que eram convenientes. E ela também depois ficou meio decepcionada porque viu algumas, não digo presenciou fisicamente, mas testemunhou algumas repressões que os bolcheviques fizeram a algumas manifestações de marinheiros, de camponeses, que acabaram em muitas mortes. E pronto, e essa foi a machadada final. Portanto, ela acaba por voltar aos Estados Unidos, não é, Josie? Assim, ela chega aos Estados Unidos em 1934 com a permissão do presidente Roosevelt. Que já tinha à volta de 60 anos, mas ainda era bastante ativo e fez muitos discursos a condenar quer o nazismo de Hitler, quer o comunismo de Stalin. Uhum. Portanto, continua a arrecadar inimigos de ambos os lados do espectro político, como uma boa anarquista. Pois, lá está. Até há uma pequeníssima entrevista que ela deu à comunicação social americana nesse ano, e as suas respostas ríspidas são hilariantes e muitas delas atuais. Vamos ouvir algumas. How about Hitler? I don't know him and don't want to. What is your opinion of Italy? Beautiful country minus Mussolini.
Is England going fascist? All countries are going fascist because of the world reaction of today. Do you expect a war in the near future? A war is very imminent, and the munition manufacturers are trying to bring it about. E ela também participou na Guerra Civil Espanhola, certo? Certo, já com 67 anos viajou até à Catalunha para se juntar aos anarquistas que lutavam contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola. Okay. Foi uma mulher que até bastante tarde portanto, esteve na luta, não é? Com garra, com a cidade de viajar, certo. Numa altura que não era tão fácil também viajar. Portanto, ela manteve as suas convicções até ao fim da vida, mesmo quando o ideal anarquista começava, digamos que, a cair em desuso. Uhum. Sim, exatamente. Que começou a cair um bocado também depois do fim da Guerra Civil Espanhola, e ela morreu em 1940, portanto, mais ou menos nesse período. Mas, portanto, antes de acabarmos de falar da Emma Goldman, eu gostava de fazer aqui uma pequena citação de um discurso dela sobre o patriotismo. Portanto, eu encontrei o discurso em inglês e vou fazer aqui uma tradução livre. E, portanto, abrindo aspas, começa assim. Então, o que é o patriotismo? O patriotismo, senhor, é o último recurso dos canalhas, disse o Dr. Johnson. Leon Tolstói, o grande antipatriota do nosso tempo, define o patriotismo como o princípio que justifica o treino de assassinos. Portanto, uma ocupação que requer melhor equipamento no exercício do assassinato do que aquele que é necessário para fazer sapatos, roupas ou casas. Uma ocupação que garante melhores lucros e maior glória do que aquela de um homem honesto. E convém também notar que o Leo Tolstói era também um anarquista. Ele é um anarquista cristão. Acho que é assim que eles chamam. Portanto, continuando. De facto, a presunção, a arrogância e o egoísmo são essenciais ao patriotismo. Deixem-me ilustrar. O patriotismo assume que o nosso globo está dividido em pequenos sítios, cada um deles rodeado de uma grade de ferro. Aqueles que tiveram a sorte de nascer num sítio em particular consideram-se mais nobres, maiores, melhores, mais inteligentes do que aqueles que vivem noutros sítios. Por arbitrariedade. Sim. E daí é o dever de cada um que vive nesses sítios lutar, matar e morrer na tentativa de impor a sua superioridade sobre todos os outros. Ok, está uma crítica muito veemente do nacionalismo e do patriotismo que é muito relevante ainda nos dias de hoje. Sim, e, portanto, e no caso do anarquismo faz todo o sentido, dado que o patriotismo está intimamente relacionado com o Estado, não é? Portanto, se quer a demolição do Estado, o patriotismo sendo um produto do Estado. Certo. Bem, e vamos falar também de um caso emblemático, talvez o caso mais emblemático do anarquismo, que é o caso de Sacco e Vanzetti, que ocorreu ali por volta de 1920, e, portanto 1920, mas que durou depois, portanto, durante essa década, e que culminou com a execução destes dois italianos. Queres falar um pouco sobre isso, José? Sim, só para contextualizar, nos anos 20, portanto do século XX, o sindicato IWW, Industrial Workers of the World, ou Trabalhadores Industriais do Mundo, tinha uma forte preponderância dentro do movimento de luta e protesto da classe trabalhadora americana. As elites industriais e políticas temiam, né, por esta altura, uma revolução social como aconteceu na Rússia em 1917. A Revolução Russa, neste período, tinha acontecido há pouquíssimo tempo, não é? Portanto, é normal. Sim, acho que até há uma expressão em inglês que é The Red Scare. Red Scare, sim, mas isso ainda acontece mais à frente com o macartismo e com este J. Edgar Hoover e tudo isso. Portanto, foi um contínuo. De qualquer maneira, nesta altura, ser anarquista ou comunista era ser um inimigo público. Deve-se, porém, ressalvar que nem todos os anarquistas eram pelo sindicalismo, por considerarem que era uma forma excessivamente burocratizada e até hierarquizada de luta, o que podia atrasar a tal revolução. E era o caso de Luigi Galliani, que advogava uma luta mais radical que poderia envolver até bombardeamentos e atentado contra as autoridades.
sendo que ele até escreveu um manual de como fazer bombas e esse manual era distribuído pelos trabalhadores. E isto é um exemplo muito claro do que eu estava a dizer há pouco, porque este Galliani, que esteve claramente envolvido em vários atentados à bomba, o que é que lhe aconteceu? Foi deportado. Portanto, talvez um dos anarquistas mais perigosos que os Estados Unidos tiveram foi deportado. E o que vamos ver é que Sacco e Vanzetti por muito menos foram executados. Portanto, eles vão ser o exemplo, como um bode expiatório. Sim, de uma... Portanto, as autoridades americanas, digamos, acordaram e pensaram: nós temos que fazer de alguém um exemplo, temos que cortar o mal pela raiz. E pronto, vamos ver. E voltando aos anos 20, portanto, a 5 de maio de 1921, portanto, estes dois anarquistas americanos nascidos em Itália, por estarem armados, algo que era muito comum para um americano daquela época e para os dias de hoje também, são presos pelo assalto e assassinato de 2 homens numa fábrica de sapatos em Massachusetts. Os seus nomes eram Nicola Sacco, que era sapateiro, e Bartolomeu Vanzetti, que era vendedor depois. Daí em diante, este caso ficou imortalizado através da conjunção dos seus últimos nomes. Daí o nome Sacco e Vanzetti. E eu acho que até 1 ou 2 dias antes tinha também morrido um outro anarquista italiano, Salcedo, penso que era esse o apelido, que, portanto, caiu da janela da esquadra da polícia que ficava no 14º andar. Até hoje não se sabe exatamente o que é que aconteceu, se ele se suicidou ou se foi atirado. Portanto, há gente que defende veemente uma coisa e outra. Claro. Mas foi imediatamente antes. Portanto, isto é um contínuo, não é? De repressão que é sobre os anarquistas. Que já tinha décadas nesta altura. Bom, dizia-se que ambos estes homens simpatizavam com as ideias de Galliani. Se isto é verdade ou não, não sei certeza. Mas, portanto, eles eram anarquistas. Eram anarquistas, sim. Ou também radicais, como se dizia na altura. E como se diz hoje em dia também. Portanto, este caso tornou-se bastante mediático, inclusive fora dos Estados Unidos. Pois é, esse caso tornou-se mediático devido ao sempre presente debate sobre a imigração. Por volta de 1920, cerca de 4 milhões de italianos já tinham emigrado para os Estados Unidos da América. E nesta altura o movimento sindical era muito forte em todo o mundo industrializado, sendo que os imigrantes, tidos como simpatizantes de ideologias anarquistas e comunistas, eram, como já me dissemos antes, tidos como indesejáveis ou até mais como uma ameaça à segurança. Portanto, as deportações eram muito frequentes, como já mencionaste. Mas então é nesta altura que começa a estruturar-se um aparelho de repressão ideológica, não é? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a criar em grande escala um sistema de censura e repressão ideológica interna, que mais tarde foi aprimorado por figuras infames como que já mencionaste, o J. Edgar Hoover, que era o diretor do FBI, e mais tarde pelo senador McCarthy, e depois uma conjunção dos dois. E também convém só referir que ok, estamos aqui a falar também de uma linha de ação que é própria dos Estados Unidos ou países capitalistas, mas que não deixam de ter tido bastante controvérsia interna, ou seja, senadores como McCarthy ou mesmo Hoover foram muito mal vistos por muitos políticos nos Estados Unidos e hoje em dia nos próprios Estados Unidos há toda uma forma diferente de olhar para estas figuras, não é? Certo. Como um erro, um excesso de poder. Mas relativamente ao julgamento em si. Bom, isto para dizer que estas duas pessoas, o McCarthy e o Hoover, também foram muito responsáveis por implementar aquela mentalidade que acabou por resultar na Guerra Fria. Sim, posteriormente, porque isto são figuras posteriores, não são figuras desta época. Ora, as provas contra Sacco e Vanzetti eram, digamos, risíveis e muitas pessoas na época estavam convencidas de que se tratavam de botes expiatórios. Portanto, houve protestos nas ruas dos Estados Unidos, mas não só. Pela Europa toda, Brasil, Paris, Tóquio, Roma, assim, muitas cidades. O que é a primeira vez que um caso mediático à escala mundial. Sim, a primeira vez que eu li sobre isso fiquei verdadeiramente espantado, porque estamos a falar aqui dos anos 20, uma altura em que o que tu terias mais semelhante com a comunicação em massa seria o telégrafo, não é? Quer dizer,
as informações não chegavam com a velocidade a que chegam hoje e surgiram, portanto, protestos bastante expressivos em muitos pontos do mundo. Ou seja, parece que nesta altura havia uma capacidade de mobilização da classe mais pobre, daí da classe operária, que dá uma forma quase que é residual nos dias de hoje. Não sei se é residual, mas não tem o mesmo impacto. Isto provavelmente também, estes protestos, talvez também tenham aqui um cunho de antirracismo, não é? Portanto, esta repressão sobre os italianos, não é meramente ideológico. Mas... O próprio Benito Mussolini condenou a condenação à morte do Sacchi Vanzetti. Acho que tentou intervir para que eles fossem libertos. Quer dizer, uma hipocrisia tremenda, não é? Claramente estava a usar aquilo para ganhos próprios, mas... Era uma questão de nacionalismo e patriotismo interno italiano, não é? Certo. Bem, então havia muita gente que estava convencida de que eles eram apenas prisioneiros políticos, usados como botes expiatórios para exercer essa tal repressão ideológica sobre a classe trabalhadora e sobre os sindicatos e para manipular a opinião pública contra, lá está, os imigrantes, mas também contra aqueles que têm ideologias mais socialistas, libertárias. Desviantes, não é? Sim. Mas pronto, isto basicamente foi muito um caso de tribunal, não é? Sim, como te disse, há poucas provas eram um pouco risíveis. Aliás, um português chamado Celestino Medeiros, condenado por outro homicídio, acabou por confessar... Um português de Ponta Delgada, creio eu. Ou não sei se era de Ponta Delgada, mas era de São Miguel. Era? Sim, interessante. dos Açores. Não sabia que ele era açoriano. Confessa ter sido ele o responsável pelos homicídios na fábrica de sapatos. Isto ainda durante o julgamento do Sacchi Vanzetti. Certo. Mas o seu testemunho foi desacreditado. Portanto, o Sacchi e Vanzetti, considerados culpados em tribunal, foram executados 6 anos depois da sua prisão, ou seja, em 1927. E nesta altura eclodiram novamente no mundo inteiro todo o tipo de protestos. E protestos, inclusivamente, muitas vezes violentos. Como forma de mostrar o desagrado face a essa condenação que quase toda a gente considerava, lá está, uma forma de reprimir um movimento. E também convém, queria falar aqui do juiz, não é? Que, portanto, tratou deste caso, Sacchi Vanzetti, o juiz Tyre, que era manifestamente um anti-anarquista. Portanto, ele já tinha feito vários discursos contra o anarquismo e outras ideologias, linhas de ação que ele achava uma ameaça. E que, digamos, de certa forma se tornou um obstáculo à defesa nesse julgamento. Aliás, depois houve até um pedido de um novo julgamento que foi negado, etc. Ou seja, o resultado já estava fabricado à partida, não é? Tendo este juiz... Sim, tendo este juiz participado ativamente nisto. E, portanto, já muito mais tarde, em 1977, o então governador do Massachusetts, Michael Dukakis, diz que Sacco e Vanzetti foram injustamente condenados e que toda a desgraça devia ser removida dos seus nomes. Portanto, ele não chega a perdoá-los porque isso implicaria considerá-los culpados. Mas pronto, deixa essa nota de que de facto esse julgamento não foi sério, portanto, e foi de facto manipulado, e os protestos os protestantes tinham razão. Bem, voltando só um pouco atrás, ainda quando o Nicola Sacco e o Bartolomeu Vanzetti estavam a fazer a sua defesa, e vamos ver um excerto de um breve discurso de defesa que o Sacco fez. Ele diz: "Eu sei que a sentença é uma sentença de classe, uma luta entre a classe oprimida e a classe rica. Haverá sempre uma luta entre as duas. Nós confraternizamos com o povo, damos-lhes livros, literatura. Eles perseguem, intimidam, matam." Já utilizando um excerto daquela que foi a declaração de Vanzetti, podemos ver que ele disse o seguinte: "Bem, eu já disse que não sou culpado desses 2 crimes. Que eu nunca cometi, na verdade, nenhum crime na minha vida. Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca espalhei sangue. Eu lutei contra o crime e até sacrifiquei-me para eliminar crimes que a lei e a Igreja legitimam e santificam ou consideram sagrados. Isto é o que eu digo. Eu não desejaria isto a um cão ou a uma cobra, até à criatura mais baixa e desafortunada da terra.
Eu não desejaria a nenhum deles o que eu sofri pelas coisas das quais não sou culpado. Eu estou a sofrer porque sou um radical e, de facto, sou um radical. Eu sofri porque sou italiano. E, sim, de facto, sou italiano. Eu sofri mais pela minha família, pelos meus entes queridos, do que por mim próprio. Mas estou convencido de que estou certo de que só me podem matar uma vez, mas que se me pudessem executar 2 vezes, e se eu pudesse ser nascido novamente estas 2 novas vezes, eu viveria novamente e faria tudo da mesma forma. E sobre este caso há um filme interessante de 1971, chama-se precisamente Sacco e Vanzetti, que é um filme de Giuliano Montaldo e que tem, portanto, uma banda sonora de Ennio Morricone com canções de Joan Baez, e, portanto, essas canções estão baseadas em escritos de Sacco e Vanzetti. Eu vou começar a falar de uma que é, portanto, que finalizou o filme, que chama-se Here's to You. Portanto, essa canção é baseada numa carta que Bartolomeo Vanzetti escreve ao filho de Nicola Sacco, em que ele diz, eu vou dizer em inglês porque a letra da canção também está em inglês, mas ele diz: "What I wish more than all in this last hour of agony is that our case and our fate may be understood in the real being." Pronto, e continua. E então no refrão diz o seguinte: "Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph." E depois também há mais 2 faixas que se calhar podes falar, Josie, que... Sim, que no fundo acabam por ter o mesmo conteúdo e que se chama The Ballad of Sacco e Vanzetti, que está dividido nestas 2 partes. Esta música, ou esta música em 2 partes, é feita a partir de frases retiradas das cartas de Vanzetti. E, portanto, o seu conteúdo tem muito a ver com a ideia de fraternidade e, portanto, ele sabe que foi injustiçado, mas ainda assim apresenta um espírito de fraternidade e a certa altura está também a falar para o seu pai: "Father, yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. Only silence is shame." Ok, mais à frente ele fala precisamente das pessoas que estão com ele. Diz: "With me I have my love, my innocence, the workers and the poor. For all of this I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light and love and care for every human being." Okay. Bom, eu recomendo que as pessoas vão ouvir estas músicas. Sim, na verdade, vale muito a pena. Nós vamos ter alguns certos disto no Instagram, portanto estejam atentos. E a recomendação do filme estará, portanto, na descrição do episódio. Mas então agora vamos saltar também mais uns anos à frente e falar da Catalunha Rebelde, portanto, que é um movimento anarquista significativo do século XX. Sim, o que é que podemos dizer? É considerado o grande movimento prático anarquista da história, uma vez que envolveu cerca de 8 milhões de pessoas. Bom, então estamos nos anos 30 do século XX e a Espanha era, dizendo assim de uma forma simpática, um barril de pólvora ideológico que estava prestes a explodir. Nacionalistas, isto é, uma conjunção de partidos fascistas franquistas, e republicanos, isto é, um conjunto também de fações comunistas de todos os tipos, trotskistas, leninistas, etc. Também de socialistas, de liberais sociais-democratas, e também, a partir de 1937, anarquista, etc., acabariam a lutar pelo poder. É uma grande salada de grupos, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, é aqui que se vê a força das ideologias, lá está nesta dialética com o mundo, que alteram precisamente a natureza desse mundo. Uhum. Bom, deu-se o golpe de Estado de julho de 1936, que foi executado pelos fascistas, e então que eclode a Guerra Civil. No meio desta confusão da Guerra Civil, de julho de 36 a fevereiro de 1939, a Catalunha, que era à época talvez a região mais industrializada de Espanha. E não sei se ainda é, mas que ainda tem um relevo bastante substancial na economia espanhola. Sim. Era também uma região que se organizou sob os princípios da autogestão
e sobre os fundamentos e ideais do anarcossindicalismo e do anarcocomunismo, embora também houvesse fações socialistas e comunistas. Bom, a população então estava organizada com a ajuda de sindicatos anarquistas como a Confederação Nacional do Trabalho, traduzindo para português, e o FAI também, a Federação Anarquista Ibérica, também havia o GT, etc. Este período também é por vezes chamado por Catalunha CNT-FAI, precisamente pela questão de união destes dois sindicatos que acabavam por controlar, lá está, a força operária, ou melhor, a força operária, através destes sindicatos, acabava por controlar as opções políticas, económicas, sociais da Catalunha neste período. E, segundo o que li, houve até outras figuras estrangeiras que se envolveram nessa luta, para além da Emma Goldman, de que já falámos, não é? Sim, só para perceberem a relevância deste momento histórico, cerca de 30 mil pessoas estrangeiras foram voluntárias para a Catalunha para lutarem por esses ideais revolucionários. Entre eles se destacam o Eric Blair, ou melhor, o que se chama mais conhecido por George Orwell. Espera, isso é aquele neoliberal? Não, de todo. Isto há alguém que os neoliberais gostam de citar para criticar os movimentos de esquerda, sobretudo os comunistas. Mas, na verdade, George Orwell criticava, é verdade, o comunismo, mas à maneira da União Soviética, porque Ele era um socialista. Era um socialista, mais do que isso, era um socialista bastante libertário. Eu li uma biografia dele em que ele tem escritos pessoais nos cadernos dele, em que mais tarde ele reflete sobre a experiência da Catalunha. Ele tem, aliás, aquele livro que tu já leste, que é uma homenagem à Catalunha. Mas mais tarde ele escreve nos seus cadernos que o movimento com o qual ele acabou mais por se identificar foi precisamente os movimentos anarquistas que estavam a acontecer dentro da Catalunha naquele período. Portanto, nada de neoliberal. Sim. Mas também havia outros personagens relevantes do ponto de vista artístico, como Garcia Lorca, André Malraux, John Despace, Hemingway e lá está a nossa Emma Goldman. Ok, mas portanto em termos práticos, que transformações sociais é que ocorreram nesta altura? É uma pergunta bastante relevante. A população e os trabalhadores, nesta altura, tomaram controle da produção, da economia e da vida social e política, num modelo de apoio mútuo e de cooperação, assentes em princípios de democracia direta ou participativa. Bom, a luz, a água, a escola, transportes públicos, cuidados de saúde, etc., eram totalmente gratuitos. As hierarquias foram dissolvidas. Os grandes proprietários foram expropriados. As fábricas e os grandes negócios tornaram-se cooperativas. As quintas foram coletivizadas e tornadas em comunas anarquistas. Ok, então isto é um processo de facto revolucionário de fundo, não é uma transformação algo tremenda. Como nunca se tinha visto na história. E, portanto, naquela altura, a esperança... Bem, nunca se tinha visto na história numa perspectiva anarquista, não dirigida por uma entidade estatal. Exatamente, é nesse ponto de vista, sendo uma coisa orgânica, sem ser... Mais horizontal, não é? Sim. Orgânica e horizontal, autogestionária. É nesse sentido que eu queria dizer. Então, para gerir estes negócios e estas fábricas, os trabalhadores elegiam 15 pessoas, com alguns lugares a serem reservados para os tais sindicatos que falei há pouco. Sendo que os lucros da produção eram divididos de forma proporcional, com algum do dinheiro ainda a ser reservado, lá está, para a educação, para a saúde e para o suporte ao desempregado. Porque nesta altura... E estamos a falar de uma sociedade sem Estado, não é? Não haviam impostos. Portanto, tinha que se tirar uma parte do lucro para conseguir, de alguma forma, suportar esta rede. Por vezes a moeda utilizada era a moeda republicana, mas por vezes também dava-se um sistema de trocas ou até de vouchers de trabalho, que os vouchers de trabalho eram baseados no princípio do vencimento igual para trabalho igual. Por exemplo, um voucher por uma hora de trabalho. Certo. Mas eu fiquei agora aqui com uma dúvida. Tu falas que os anarquistas usavam a moeda republicana, mas então eles estavam integrados na Espanha republicana? Estavam integrados a partir de 1937 porque... foi uma decisão polémica na altura, mas acabaram por decidir assim como forma de combater o fascismo. Mas, na realidade, os republicanos tentavam impor, através das suas instituições que estavam, digamos, obsoletas, uma série de regras e princípios, mas que, no fundo, eram ignorados pela população e por esses sindicatos, precisamente porque eles é quem punham as regras. O controle era deles.
Portanto, o meu vizinho pode fazer uma série de regras para a sociedade, mas se eu não reconheço legitimidade a ele, eu não vou aceitar as regras dele. No fundo, é um pouco isso. Portanto, coisas como os caminhos de ferro também passaram a estar sob o controle da população. As decisões eram, portanto, tomadas em assembleias em que qualquer pessoa podia participar. A igualdade de género também, nesta altura, materializou-se em todos os domínios políticos e sociais. As mulheres podiam participar, podiam ser empregadas nestas fábricas, nestes negócios, podiam participar da via política em igualdade com um homem. E isto foi absolutamente revolucionário para a altura em Espanha. Aliás, haviam revistas, magazines com teor feminista a circular nesta altura. Ok. Portanto, a maioria da população, mesmo aquela que não era sindicalizada neste CNT e neste FAI, aceitaram até as ideias de bom grado. Mas já se sabe que em 1939 o sonho já estava a ruir de uma sociedade autogestionária e libertária. E isto aconteceu porque houve uma conjunção de forças e de traições. Queres falar um pouco sobre isso, João? Sim, portanto, isto que acontece aqui e que aconteceu inclusivamente noutros sítios, como em Portugal, que veremos mais adiante, e também na Ucrânia, é que os anarquistas, portanto, lutavam com as forças capitalistas, mas também com as forças comunistas, né? E então, com o arrastar da guerra e com o poder crescente da facção comunista, que era pró-soviética e, digamos, financiada por Moscovo, Certo. o movimento anarquista... Centralista e pró-Estado, não é? Sim, o movimento anarquista foi perdendo entusiasmo. Portanto, como tu estavas a dizer, o Partido Comunista era centralista e pró-Estado, e o período de guerra não era um momento para revoluções. A ideia fundamental era combater os fascistas de Franco, e grupos que não seguissem essa linha começaram a ter problemas de apoio. Os governos mundiais uniram-se contra os movimentos libertários, como eu disse, já desde os soviéticos aos fascistas, mesmo os próprios americanos que apoiavam de certa forma os fascistas. É interessante porque nesta altura os americanos fizeram uma coisa muito interessante, que apesar de não se terem envolvido na guerra diretamente, indiretamente eles fizeram um embargo às muitas das forças republicanas, sobretudo aquelas que tinham ideais comunistas ou libertários. E o que é que acontece a seguir? Eles permitem a continuação de circulação de recursos essenciais para as forças nacionalistas fascistas. Porque isto já entra num certo clima de Guerra Fria, não é? Portanto, ainda haveria de ocorrer a Segunda Guerra Mundial, mas já se entrava um pouco nesta o inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é? Portanto, mas então o movimento libertário acabou de certa forma por ser traído, mesmo enquanto lutavam na linha da frente, enquanto os comunistas iam, portanto, conquistando o poder. Portanto, os comunistas, de certa forma, conquistaram o poder, não é? Seguiram-se ali purgas internas, e o movimento republicano foi, de certa forma, capturado pela influência stalinista. Mas, como bem sabemos, em 1939 dá-se a queda de Barcelona e os fascistas conquistam a Catalunha, acabam a guerra. E o fascismo dura até 1975 com a morte de Franco. Não só o sonho desmoronou-se, como foi atraiçoado por outros movimentos esquerdistas, e ao mesmo tempo o fascismo ficou no poder até 1975, com um nível de repressão e de perseguição às pessoas que, digamos, eram heterodoxas enorme. Sim. Uma repressão não só política, mas também cultural, linguística, étnica. Portanto, isso mais uma vez é uma manifestação daquela ideia de que as elites mundiais não aceitavam perder o controle burocrático e efetivo do trabalho, da propriedade e da economia. Sim. Mesmo que estas pessoas estivessem a lutar contra o fascismo. Antes o fascismo do que os anarquistas. Era isso que era a mentalidade. Pois, sim, bem, não sei, mas de certa forma estas elites mundiais, quando falas que não aceitavam perder o controle burocrático, portanto, são elites que, como vemos, podem estar em polos ideológicos bastante opostos. Sim, imagina que esta experiência na Catalunha tinha-se prolongado e tinha sido muito bem sucedida. Isto podia ser muito problemático para quer o estadismo stalinista, quer para os estados, digamos, liberais
capitalistas como os Estados Unidos da América. Y fue juramento de los que lo integraron de que desde aquel momento el grupo Los Solidarios que nos llamábamos continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora. Portanto, convém mencionar só aqui algumas revoluções em que houve um papel muito significativo dos anarquistas. Portanto, já antes da Espanha, no México, na Revolução Mexicana de 1910, os anarquistas tiveram um papel de relevo. Depois, na Ucrânia, ali entre 1919 e 1921, no seio da Revolução Russa, portanto, houve uma figura ficou muito conhecida na altura, que era o Néstor Makhno, não sei se é assim que se pronuncia, mas foi um anarquista revolucionário. Portanto, também nesta altura, ele criou uma grande comunidade anarquista que lutava tanto com as tropas russas, portanto, as tropas brancas, digamos assim, não é? Que as tropas do czar, e, portanto, numa primeira fase lutou com o Exército Vermelho contra esse exército branco, e depois, digamos que acabou por ser dizimado pelo Exército Vermelho assim que eles se viram livres dos brancos. Pois, a história é sempre a repetir-se. Pronto, não poderíamos estar aqui a falar em detalhes sobre estas revoluções, mas convidamos os ouvintes a pesquisarem mais sobre eles, porque é verdadeiramente interessante. Pronto, foram vários episódios anárquicos, digamos assim, que foram até à Segunda Guerra Mundial, e depois aí, com essa machadada dada na Guerra Civil Espanhola, o anarquismo de certa forma fica meio adormecido, meio esquecido, não é? Assim, num plano mais global, não desaparece, não é? Os anarquistas continuam a existir. Houve uma série de movimentos e até aplicações práticas, mas que vêm a pequena escala. E isto muito também pela predominância ideológica do comunismo no campo da esquerda, e a predominância da União Soviética, não é? Que tinha um peso muito grande. E o financiamento da União Soviética. E financiamento, claro, como também em Portugal. E é precisamente com o fim da União Soviética, o fim do conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos, já depois de 89, que se abre aqui uma nova oportunidade para o anarquismo, e surgem, sim, também movimentos de relevo nos anos mais recentes. O que é que... Temos algum exemplo disso? O mais relevante é precisamente o movimento que se dá em Rojava. E Rojava, vocês perguntam, mas o que é Rojava? Rojava é uma área do Kurdistão sírio, ou seja, ali no norte da Síria, que é controlada por um movimento libertário, ecologista e feminista. Como assim no meio do Médio Oriente? E eu até perguntava o que é o Kurdistão, porque o Kurdistão parece ser um país, mas o Kurdistão não é um país. Não, o Kurdistão não é um país, porque o Kurdistão tenta, pelo menos já há 100 anos, ser um país sem sucesso. O Kurdistão é, portanto, uma zona, uma região que compreende ali uma área do norte da Síria, mas também do Iraque, Irão, Turquia. Mas essa ideia, já disse um pouco dessa ideia, adotando precisamente a perspectiva libertária, fundamentada em princípios anarquistas, embora eles não se auto-intitulem anarquistas, sim, explicitamente, mas os princípios de organização são muito baseados em ideias de Bookchin, que foi um anarquista importante, mas não só de Bookchin, mas também de Öcalan. E quem foi Öcalan? O Öcalan ainda está vivo e está preso na Turquia. Foi um líder precisamente desta comunidade curda, e convém dizer que a comunidade curda é uma comunidade com milhares de anos de existência. Okay? Mas, portanto, esta comunidade, digamos, libertária curda surge então no contexto da Guerra Civil. Surge, mas deixa-me só dizer que antes o Öcalan foi alguém que era fundador do PKK, que nós já vimos falar muitas vezes na televisão, como sendo uma espécie de partido terrorista ou algo assim. E era um grupo guerrilheiro, né, que por vezes fez raptos e atentados contra líderes políticos turcos, etc. Mas eles faziam isto como uma forma, lá está, de fazer uma espécie de retaliação e uma espécie de autodefesa face à opressão que sentiam de todos os lados.
Todos os países ali à volta, inclusive da Turquia, que era muito forte nessa repressão. O PKK era um movimento que estava muito baseado em princípios comunistas. Mas o Öcalan acaba por ser preso e na prisão é que vai ler Bookchin. E depois de ler Bookchin, ele começa lentamente a entrar, ele começa lentamente a apropriar-se de ideias anarquistas. E é aí que se dá uma conversão da comunidade curda, pelo menos no norte da Síria, que começa a ler Bookchin, e Öcalan também começa a escrever sobre, portanto, organizações anarquistas baseadas no princípio da ecologia e do feminismo também, além de, claro, de uma sociedade autogestionária e não hierarquizada. Sem entrarmos muito em detalhe, em termos práticos, como é que se concretiza essa vida? Ok, deixa-me só dizer que no local existem cerca de 2 milhões de pessoas que estão envolvidas nesta experiência e que esta talvez seja a experiência mais importante dentro de uma lógica libertária desde a Catalunha rebelde que falámos há pouco. Curiosamente, isso também surge num contexto de conflito e, novamente, a combater os fascistas, destas vezes os fascistas que eu diria que são medievalistas muçulmanos do Estado Islâmico ou do Daesh. Ok, mas não te esqueças da minha pergunta, mas antes disso ainda podes falar só sobre, voltando um pouco atrás, então como é que começou esta experiência, porque eu tinha perguntado como é que depois essa vivência era feita em níveis políticos, mas já vou explicar. Já falas, então fala um pouco, contextualiza-me só o início deste movimento. Bom, esta experiência democrática e libertária de Rojava iniciou-se por volta de 2012, quando o regime de Bashar al-Assad colapsou na parte norte da Síria. Então, Rojava foi a única região da Síria a fugir ao conflito sectário, apesar de nesta região viverem árabes, cristãos, muçulmanos, curdos e ateus também. Portanto, para responder à questão que fizeste há pouco, de que forma é que eles organizam então esta sociedade? Bom, há assembleias locais em que os locais se reúnem, as pessoas locais se reúnem para discutir as questões políticas. O quórum tem de ter pelo menos 40% de mulheres, ou então não reúne. O grupo das mulheres tem poder de veto e o poder de criar regras que não são negociáveis. Portanto, é aqui a única dimensão que não é puramente anarquista, que é a proibição, por exemplo, do casamento infantil. As mulheres têm o poder de implementar essas regras e de não permitir que isto aconteça no território de Rojava. A mesma lógica aplica-se ao exército, sendo que as mulheres curdas de Rojava, e não só curdas, mas todas as pessoas que se envolvem nesta luta dentro de Rojava, fazem parte do exército. E fazem parte do exército da mesma forma que os homens. E numa lógica não hierárquica. Portanto, as decisões que não podem ser feitas a nível local são também feitas numa assembleia regional. Sendo que as disputas que acontecem entre as pessoas, não é? Que muitas vezes levariam as pessoas ao tribunal, são aqui feitas de forma extrajudicial, através de um diálogo de compromisso mediado por outras pessoas da comunidade. É claro que em Rojava também não há impostos e a organização é horizontal. E portanto, como é que é feita, dado que isto é uma organização horizontal, como é que o exército se rege, não é? E tem sucesso nessa luta? Sim, o exército é não hierarquizado. Como é que um exército em que não há hierarquias pode ser bem sucedido? Nós podemos perguntar isso sobre todas as questões na sociedade, não é? Mas a verdade é que há experiências bem sucedidas. E o caso do exército de Rojava, ele foi muito bem sucedido. Aliás, teve um papel preponderante na aniquilação e na derrota do Estado Islâmico. Aliás, até os próprios Estados Unidos, que nós sabemos odeiam movimentos libertários e heterodoxia, fora daquilo que são as crenças deles, não é? O que é que fazem? A nível militar chegaram a colaborar com o exército de Rojava, porque eles eram de facto bastante eficazes na luta contra o Estado Islâmico. E, aliás, há um pormenor interessante, é que há muitas mulheres no exército de Rojava, e como esses medievalistas do Estado Islâmico consideram que ser morto por uma mulher faz com que eles não vão para o paraíso,
Fogem a 7 pés. Eles têm receio, precisamente, das mulheres do exército do Rojava. Portanto, as mulheres dentro desse exército estão convencidas que estão a lutar contra as ideologias que as oprimiram durante milhares de anos. Se vocês forem à internet e pesquisarem sobre Rojava, vão procurar múltiplos documentários muito interessantes, depois já vamos mencionar, mas elas mencionam precisamente isso. Elas dizem que estão ali a lutar também pela libertação das mulheres. Pela libertação das mulheres no Médio Oriente. Opressão essa que vem do Islão, mas já antes disso. Portanto, e elas dizem que só através da libertação das mulheres se pode começar uma sociedade livre, que é o mesmo que diz o Öcalan. Portanto, em questões morais, eles consideram que para tomar decisões é também preciso consenso, mas que em questões técnicas é preciso apenas maiorias. Vamos supor que faltou a eletricidade e agora vamos pensar se vamos comprar lâmpadas de 20 watts ou de 30 watts. Pronto, aí basta uma maioria, mas se for uma questão mais relevante em termos sociais é preciso consenso nas comunidades e na Assembleia para tomar essa decisão. Ok. Portanto, convém só mencionar também que Rojava é uma região pobre, não uma região rica, e que eles são alvo de sanções por muitos países, e que hoje em dia a Turquia, novamente, além da Síria, continuam a tentar quebrar o movimento. Anarquistas do mundo inteiro, a burguesia está surpresa. Não sepultaram a revolução, a chama continua acesa. Brodum continua vivo carreteando o manifesto e semeando pelo planeta a cartilha do protesto. A bandeira do anarquismo com seu lema libertário vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Ok, João, mas nós estamos a falar muito sobre coisas que aconteceram no mundo todo, que têm a ver com movimentos libertários. E Portugal? Portugal teve, assim, um movimento libertário relevante? Sim, podemos dizer que sim, especialmente ali na primeira metade das primeiras décadas do século XX, finais do século XIX. Portanto, vamos falar aqui sucintamente, porque isto também depois seria imenso tempo. Vamos ter que abreviar, senão vamos fazer um episódio de 5 horas, não é? Com o material que nós temos aqui. Pronto, mas portanto eu vou-me aqui focar, usar um pouco... Portanto, discursos foram feitos aqui pelo Mário Rui Pinto, que é um conhecido anarquista português, e então ele diz que o anarquismo em Portugal surgiu por volta de 1886 com a visita de Élisée Reclus a Portugal. Portanto, Reclus foi um conhecido anarquista francês. Já tinha havido também alguns portugueses com inspirações nos textos de Proudhon e de Bakunin, mas é aqui nesta altura em que há uma evolução do movimento, não é? Também isto numa fase já posterior da Primeira Internacional, e então é sobretudo em abril de 86, com a visita de Reclus, que aparece em Lisboa um grupo anarco-comunista, e o jornal A Centelha, e no Porto também outro grupo anarco-comunista e o jornal A Revolução Social. É interessante que nós nunca ouvimos falar disso em nenhum livro de história, em parte nenhuma. Portanto, foi uma censura, parece-me. Assim, até pode nem ser... porque... deliberado. Achas que as mesmas pessoas que escrevem esses manuais nem têm conhecimento sobre isso? Não sei, mas também pode ser sim, ou ignoram propositadamente, ou enchem-nos de informações que depois ocultam de certa forma. É isso. Portanto, mas então... Esta primeira fase dura até cerca de 1895, e então aí depois há vários grupos que surgem, inclusive grupos que se regem pela propaganda da ação. O próprio regicídio teve a ver com isso, não é? Sim, portanto o regicídio foi cometido por carbonários, não é? Portanto havia a carbonária portuguesa, que era uma espécie de maçonaria, não é? Isso daria um bom episódio, um dia falamos sobre a carbonária. A carbonária, sim. E, portanto, essa carbonária inclui alguns membros anarquistas. Aliás, até depois já chegou a haver uma outra carbonária paralela chamada carbonária lusitana ou carbonária dos anarquistas.
que também estava associado a um outro grupo que cometia atentados à bomba. Portanto, isso era um período bastante, digamos, violento, não é? Portanto, há aqui altos e baixos no anarquismo português. E em 1896 surgem as primeiras leis anarquistas. Depois, novamente, em 1908. E depois... Leis anti-anarquistas? Sim, leis anti-anarquistas. Sim. Portanto, os primeiros esforços de repressão do anarquismo. Sim. Portanto, o anarquismo depois também cresce com o fim da monarquia. No período republicano? No período republicano. E nesse período também, um pouco como falámos há pouco em Espanha, há uma colaboração dos anarquistas com os republicanos. Mas pronto, isto depois também não trouxe grandes ganhos para os anarquistas, porque eles entram em ruptura, não é? Inevitavelmente com os republicanos, também estadistas, não é? Portanto, por exemplo, uma das grandes coisas que os anarquistas criticaram na altura foi a criação da Guarda Nacional Republicana, não é? Como meio do Estado usar a violência, a reprimir as reivindicações operárias. Enfim. Mas nesta altura o anarquismo até tinha mais preponderância do que o comunismo junto dos operários. Sim, portanto, nesta primeira, o Partido Comunista só começa aliás, o Partido Comunista só foi criado em 1921, não é? Portanto, ou seja, isto é antes. É antes, e portanto a grande força ideológica de apoio às reivindicações dos trabalhadores, dos operários nesta altura, era o anarquismo. E porque os monarquistas portugueses também são muito críticos do PCP e dizem que depois, com o apagamento do anarquismo já mais tarde, o PCP entrou num grande esforço de reescrever a história e de tentar dizer que teve uma grande preponderância nestes movimentos, quando na verdade eram os anarquistas que os lideravam ou que os apoiavam fortemente. Mas pronto, em 1919 há uma nova fase de expansão, porque houve ali um pequeno período de apagamento com a Primeira Guerra Mundial e a pneumónica. Portanto, há uma nova fase de expansão que, de certa forma, também contribuiu para a burguesia se fartar e levar Portugal a um novo golpe de Estado em 1926, que então constrói o caminho do fascismo e começa uma grande repressão sobre os movimentos trabalhadores, sim, nesse caso anarquistas. E daí em diante, como é que eles conseguiram organizar, conseguiram executar uma coisa, conseguiram aplicar as suas ideias? Sim, pronto, a partir dessa altura começa-se a tornar muito difícil. Salazar tinha sido chamado pelos militares, não é, para gerir as finanças do país e sobe ao poder em 1932, 33, e ainda há uma tentativa de golpe em 18 de janeiro de 1934, isto em resposta a Salazar, que tentava, portanto, digamos, pôr os sindicatos de uma forma corporativa dentro do Estado, não é, sob o seu controle. E eles foram perseguidos, os anarquistas, por Salazar, não foi? O Terra Falta tem alguma coisa a ver com isto, não tem? Sim, portanto, é nesse esforço de repressão aos anarquistas e também aos comunistas já nessa altura, não é? O PCP já tinha sido criado, que Salazar cria em 1936 o campo de concentração do Tarrafal, de Cabo Verde, não é? Que é amplamente conhecido. E qual era a intenção deste campo? No fundo era mandar e deixar morrer. Era esse o intuito. Portanto, vários anarquistas morreram lá, também comunistas, não é? O primeiro secretário-geral do PCP, creio que morreu lá, não é? Ok. O Mário Rui Pinto diz que o próprio médico do campo dizia aos reclusos que eu não estou aqui para vos curar, estou aqui para passar atestados de óbito. E o Mário Rui Pinto também diz... Fazia a rivalidade com o Dr. Mengele. Bem, não sei se tão cruel, mas sim. E portanto o Mário Rui Pinto diz que morreram cerca de 10 pessoas assumidamente anarquistas
no Tarrafal, e aqueles que não morreram vieram muito debilitados. E depois também há uma coisa que é assim, nem tudo era Tarrafal, não é? Muitos dissidentes políticos eram mandados para o exílio, ou o que também se diria em outros tempos o degredo. Iam para zonas muito remotas da Angola, Moçambique, Timor, etc. Para o esquecimento, não é? Mas isto então para dizer o quê? Com esta repressão toda, o movimento, de certa forma, anarquista em Portugal começou a cair no esquecimento. O que não quer dizer que os anarquistas não tenham relevo nenhum, tanto no plano nacional como internacional, porque, Jossi, eles até participaram na Guerra Civil Espanhola. É verdade. Obviamente que muitos se aliaram, aqueles puderam, né? Aliaram-se ao movimento revolucionário na Catalunha nesse período de 36 a 39. Aqueles que ficam em Portugal acabam por ser condenados à clandestinidade, porque se vêm à superfície como anarquistas são logo presos, ou pior. E depois também o Mário Rui Pinto também fala disso, que é Portugal, pelas suas características geográficas, é um país complicado para os anarquistas se safarem, porque está ali rodeado de mar e por uma Espanha também fascista. Portanto, ao contrário de um país, digamos, que estivesse no centro da Europa, que havia ali muitos, ou pela própria Espanha, os anarquistas em Espanha, poderiam ir à França, ou para Marrocos, ou etc. Tinham mais hipóteses de fuga. Ou de ida e volta e de tudo mais. E Portugal não, está ali mesmo enclausurado. Está dentro de um Estado fascista que está em volta para outro Estado fascista. Aliás, neste vídeo que eu vi do Mário Rui Pinto, ele já é um senhor com uma relatividade, e ele fala que tu até tu até mostraste há pouco de um encontro que teve com um anarquista mais velho, e ele fala que, ao contrário dos comunistas, eles tinham muito poucas regalias, não é, Josi? O que é que ele diz sobre isso? Ele diz que os comunistas tinham tudo. Tinham ordenado, se começavam a ser muito apertados pela polícia política, tinham casas de refúgio onde iam para lá, e se mesmo assim continuavam a ser perseguidos, tiravam-nos de Portugal e iam passar umas temporadas à Bulgária, etc. Mário, nós nem dinheiro para o tabaco tínhamos. Exato. Era uma capacidade de luta muito desigual, não é? Certo. Também aqui o financiamento soviético faria diferença. Claro. E na realidade no mundo inteiro não havia já nesta altura nenhum movimento anarquista bem sucedido. Portanto, ou as pessoas conseguiam organizar como estavam, organicamente, onde estavam, de forma ou não se podiam fazer nada. E pronto, e assim, nesta simplificação tremenda do que é o anarquismo em Portugal, podemos dizer que com este esquecimento e a predominância do Partido Comunista na luta contra o fascismo, o anarquismo desvanece e depois não há uma passagem de um testemunho, porque os anarquistas mais velhos, não há tipo uma geração intermediária entre os anarquistas mais velhos e alguns anarquistas que vão surgir já no pós-25 de Abril. Certo, as pessoas nesta altura acabam por se associar muito ao PCP e a outros partidos contestatários ou partidos comunistas maoístas, etc. Sim, no fundo também partidos que recebiam indicação e influência e meios, sobretudo, de fações estrangeiras, não é? Portanto, que lhes dava capacidade de luta. Ok. Que lhes apresentavam uma estrutura, digamos assim. Mas então, precisamente como eu estava a dizer, depois de 74 ainda aparecem portanto, movimentos anarquistas, associações anarquistas. Algumas delas são ativas ainda no campo. Depois de 1964, ali com a queda do Estado Novo, dá-se aquele período do PREC, não é? Revolucionário, reforma agrária e tudo isso. E muitos destes movimentos, e ali no Alentejo isso foi bastante frequente, eram movimentos orgânicos, praticamente autogestionários, não é? E depois estes movimentos acabaram por ser, digamos, assambarcados também pelo PCP e tudo isso, mas que na sua gênese tinham algo de muito fundamentalmente libertário. Exato, e que depois mas pronto, como não tinham uma estrutura grande por trás, acabaram por não ter E houve muitas forças e interesses que entraram em coluio para que eles não fossem bem sucedidos, não é? E pronto, e atualmente há assim mas ainda nesse sentido o Mário Rui Pinto faz uma crítica muito feroz ao PCP, diz que o PCP
Portanto, fez um grande esforço em reescrever a história, com historiadores, uns pagos, outros não, sobre o seu papel nestas múltiplas revoltas anarquistas que Portugal presenciou. Pois, eu teria que estudar muito melhor isso para... Pronto, e convém só também mencionar alguns anarquistas de relevo portugueses, não vamos falar deles aqui em detalhe, mas portanto, alguns como Acácio Tomás de Aquino, Adriano Botelho, Francisco Quintal ou Emílio Santana. Okay. Atualmente, portanto, há algumas associações anarquistas em Portugal, não é? Por exemplo, se passarem ali na Graça, em Lisboa, há um local que é a Desgraça, onde aquilo, no fundo, é um coletivo autogestionário com ideias libertárias que tem refeições vegetarianas baratas, roupa para dar, que as pessoas deixam lá para as outras pessoas levarem, concertos, tudo isso, e que está associado à Rise Up Portugal, que é um movimento assim mais digital, que tem a ver também com navegar seguro na internet, ter privacidade, etc. E que tem uma mobilização até relativamente grande. Ok. E há também há um jornal, que é o Jornal A Batalha, que penso que também ainda publica. E antes de terminarmos aqui o episódio, eu gostava que abordássemos uma questão que é o anarcocapitalismo. Jossy, o que é que tens a dizer sobre o anarcocapitalismo, que à partida parece ser assim um termo meio contraditório, não é? É completamente contraditório. Mas o anarcocapitalismo é bastante presente, está bastante presente no mundo inteiro e foi defendido por pessoas como a Ayn Rand. E nos Estados Unidos é de facto uma ideologia que tem muita relevância. O Partido Libertário, e há muitas pessoas também libertárias entre o Partido Republicano, defendem a distinção do governo e a extinção do governo para criar uma sociedade, mas baseada no livre mercado. E no fundo funciona deste modo. Sim, mas o livre mercado mesmo assim precisa do Estado, não é? Certo, claro. Logo aí entra em contradição. Não, mas então o que é que defende o anarcocapitalismo? Estamos a falar para além disso, estamos a falar de uma ideologia que leva os princípios do capitalismo a um estado ainda mais radical do que o que já existe. É um sistema no qual os governos são inteiramente substituídos por mercados livres e por empresas privadas em todos os domínios da sociedade. Portanto, imaginemos uma sociedade capitalista em que quem tem mais poder faz o que quer dentro dos limites do que consegue. Então o que é que impede alguém de fuzilar outros que discordam dele, uma vez que não há lei? O que é que impede alguém de ter escravos? De criar uma força de trabalho baseada na exploração infantil? Parece uma lógica de máfia e de cartel. E numa sociedade assim, portanto, a polícia, inclusivamente os exércitos, seriam substituídos por grupos de segurança e mercenários, e as companhias de seguros teriam o máximo poder militar. E como é que lidam os Estados com o anarcocapitalismo? Porque, no fundo, independentemente deste dar poder às multinacionais, etc., é uma ameaça para as elites estatais. Não, lidam muito bem, porque a maior parte dos políticos estão lá para defender interesses corporativos, sobretudo nesses mega-estados. E, como tal, eles nem veem isso como contradição, até porque eles sabem que isto nunca pode ser aplicado. Se fosse aplicado, como Noam Chomsky disse, isso autodestruía-se em 3 segundos. Porque quem tem armas, quem tenha mais poder, vai conseguir fazer com que os outros façam aquilo que quer. Bem, não é exatamente dão-se bem, toleram. Ou seja, é uma sociedade em que o princípio de não ser coerciva é completamente violado, porque as pessoas aí nesta sociedade estão sempre a ser alvo de violência por parte daqueles que têm mais poder. Portanto, é absurdo, é que viola completamente as ideias do anarquismo. Portanto, há exemplos práticos do anarcocapitalismo ou está simplesmente no campo das ideias? Está sobretudo no campo das ideias. Não sei se há alguma experiência anarcocapitalista que tenha sido implementada, mas creio que não. Ok. Portanto, no fundo, estamos a falar de pessoas que defendem uma espécie de tecnofeudalismo em que as grandes empresas acabariam por controlar o mundo inteiro, inclusivamente toda a legislação e toda a burocracia. Portanto, eles acabam com o Estado para recriar um Estado de empresas privadas em todos os domínios. Portanto, em suma,
Se os anarquistas se opõem a toda e qualquer hierarquia e coerção, como é que alguém que as defende pode ser anarquista? Não pode. E, por fim, podíamos também falar da simbologia anarquista. Bom, sim, existem múltiplos símbolos anarquistas, muitos deles estão associados assim à cultura pop, mas o mais comum que nós identificamos como um símbolo anarquista é aquele A com um círculo à volta. Há quem diga que esse círculo é um O, que deriva da frase que Bakunin disse, que é: anarquia é ordem, o governo é guerra civil. Portanto, este círculo seria o O de ordem. Anarquia, ordem, não é? O máximo de ordem. Por outro lado, temos a bandeira preta e vermelha, e temos o gato preto, que teve a ver com manifestações que surgiram no início do século XX, em que surgiu um gato preto quando as reivindicações deles estavam praticamente a ser derrotadas, e esse gato preto depois eles nutriram, cuidaram dele, etc. E que quase se tornou uma espécie de símbolo de boa sorte, porque eles depois conseguiram que as suas reivindicações fossem ouvidas. Uma espécie de pomba branca. Sim, neste caso o gato preto assanhado. E vamos então acabar este episódio e vamos então a umas pequenas... Não sei se são tão pequenas, porque neste momento nós temos muita coisa para recomendar, porque falamos de muita coisa. Bem, para começar, eu queria recomendar um livro de Shlomo Sand, que é um professor emérito da Universidade de Tel Aviv. Ele escreveu um livro chamado A Breve História Mundial da Esquerda, que em Portugal está editado pela Ziggurat, com tradução de Carlos Vaz Marques, que me foi gentilmente oferecido pela minha amiga Carolina. Portanto, um beijinho, Carolina, e obrigado. E então, neste livro, em que Shlomo Sand faz um traçado histórico sobre a esquerda, há um capítulo sobre o anarquismo que vale a pena ler, especialmente para quem se quer iniciar no estudo do anarquismo. Também queria recomendar um livro, está disponível na internet, portanto o link será disponibilizado na descrição, que é Anarquismo em Portugal, de 1796 até 2023, de Carlos Fontes. Portanto, é exaustivo, tem cerca de 316 páginas e faz um estudo aprofundado do movimento anarquista em Portugal, desde o século XIX até... século XIX, nem aliás XIX, século XVIII, até este ano de 2023. E por fim, queria também recomendar, para quem se interessou sobre a história de Sacco e Vanzetti, um filme de 1971, portanto, que aliás já falei há pouco, que portanto, é de Juliano Montaldo, e portanto, é um drama de tribunal que, portanto, nos retrata o drama que foi, portanto, a prisão destes dois anarquistas italianos até à sua execução 7 anos depois. E tu, Jossi, o que é que tens para recomendar? Bom, eu tenho várias coisas, mas eu não consigo recomendar menos do que isto, porque penso que são coisas relevantes e tenho aqui umas boas introduções ao anarquismo para quem quiser compreender melhor, e escrito por pessoas que de facto sabem mais do que nós e que tiveram anos e anos a estudar esta ideologia. E um dos exemplos que eu tenho, ou uma das recomendações que eu tenho, é o On Anarchism, do Noam Chomsky. É um livro curto, sinto e poucas páginas, de 2013, da editora Penguin Books. Além disso, tenho outro livro, neste caso é um livro de David Graeber, mas em colaboração com outras pessoas. Portanto, é uma coletânea, é um livro escrito sobre a forma de diálogo, e que trata de múltiplas questões à volta do anarquismo de uma forma muito interessante, e falando de várias coisas que nós não falamos aqui no episódio, e que se chama Anarchy in a Manner of Speaking. Conversas com Mehdi Qassem e Nika Dubrovsky e Assia Zauberman. E a editora é a Diáfanos. Tenho ainda outra recomendação, que é muito interessante, de um tipo chamado Karen Ross, que chama-se The Leaderless Revolution. E então este livro fala-nos sobre precisamente como as pessoas comuns
podem conseguir tomar decisões e tomar o poder em política, ou político, no século XXI. O Carl Ross era um diplomata inglês que se desiludiu com a política mundial e que se interessou por Rojava e outros movimentos anarquistas e tornou-se acidentalmente anarquista. E, aliás, há um documentário precisamente sobre essa história que convém ver, e é outra recomendação, que se chama The Accidental Anarchist. O que é a revolução em Rojava? No fundo é este o tema deste documentário, que está disponível gratuito no YouTube. Tenho ainda uma outra recomendação, que se não conseguirem encontrar, eu faço uma segunda, que é um documentário chamado Catalunha Rebelde, e é precisamente sobre o que se passou na Revolução Catalã Espanhola em 1936. Se não conseguirem encontrar, está disponível no YouTube um outro documentário que chama-se Living Utopia, The Anarchists and the Spanish Revolution, também completamente gratuito, e tem cerca de 1h30. Então, estás todo artilhado em recomendações, não há como fugir. Tinha mais, mas é melhor ficar por aqui. E pronto, eu creio que damos mais ou menos este episódio por terminado. Acho que devemos pedir desculpa às pessoas se, por um lado, fomos excessivamente extensos, por outro lado, se fomos excessivamente simples ou sintéticos em várias temáticas. Nós não somos especialistas. Sim, isto é um tema que por si só, nós dizemos isso praticamente todos os temas, mas dava um podcast. Sim, e precisámos de 3 anos para estudar essas questões a fundo. Mas pronto, mas no fundo talvez o propósito... possamos revisitar no futuro. Sim, e o propósito do nosso podcast também é trazer uma certa luz, um interesse sobre estes temas. Uma curiosidade. Uma curiosidade, e as pessoas depois também, se interessarem, podem explorar, exatamente. Certo. Pronto, e acabamos aqui o nosso podcast, este duplo episódio sobre o anarquismo. Pedimos às pessoas para nos seguirem no Instagram e nas plataformas que usam para ouvir o podcast, e lá nos darem uma pontuação amiga, e sobretudo, se gostam dos nossos episódios, do nosso podcast, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, porque de facto é a melhor forma de nos dar a conhecer. O nosso contacto de e-mail está disponível no nosso Instagram, portanto, sempre que tenham sugestões, façam favor de nos enviarem algum tema que gostassem de ver explorado, que nós estamos aqui e respondemos. Só antes de nos irmos embora, eu gostaria de deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, que é: nós orgulhamos de ser uma sociedade democrática, mas se perguntarmos a alguém qual foi a última vez que fizeram parte de um grupo de mais de 5 pessoas que tomaram uma decisão coletiva numa base mais ou menos igualitária, o que é que vocês diriam? Fica aqui a reflexão. Bem, e com isto despedimos-nos e voltamos daqui a 2 semanas com um novo tema. Até lá, um abraço. Огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не прощу. Анархия, мама, сынов своих любит. Анархия, мама, не продаст. Свинцовым дождем врага приголубит. Анархия, мама, за нас. Только радуюсь убойной силе моего дружка. И ведь я успокой, успокой, успокой.